Olá, tudo bem contigo? Eu espero que sim, com você e a sua família. Estamos de volta. Eu chamei de série, tá? Que foram perguntas e afirmações que me foram feitas. E eu respondi dentro da palavra. E chegando em casa, eu conversei com essas pessoas em dias diferentes, horário diferente. Mas ao chegar em casa, eu senti na direção do Senhor, né? Que deveria gravar para que porventura alguém pense do jeito que elas também pensam. Aí você vai avaliar direitinho o porquê eu estou mostrando a resposta dentro da palavra de Deus, tá certo? É a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem transforma. O Espírito Santo é quem ensina, quem lembra, tá bom? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Tu és novo aqui? Bem-vindo. Na playlist do canal tu encontras páginas com assuntos diversos. Você lembrando de alguém que porventura pense do jeito que essas minhas colegas também pensam, aí você compartilha, tá certo? Este é o 5º vídeo, tá? Vamos começar? Ela assim me falou: Deus nos ama e no final vai salvar a todos. E não, ela disse: não acredito que o fim dos tempos está próximo. Vamos ver o que é que a palavra do Senhor nos diz? Eu já inicio dizendo: a vida eterna com Deus é real, o inferno existe. Quem afirmou foi o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos conta a história do rico e de Lázaro. O rico vivia na sua abastança, né? Mas ignorava o sofrimento dos outros e com certeza não temia o Senhor, porque ele veio a morrer, foi para um lugar de tormento, porque ele mesmo diz que está num lugar de tormento, e o Lázaro também morreu, era pobre, ele vivia ali na porta daquele rico, daquele palácio, né? E não era assistido. A companhia daquele homem era os cães que vinham lamber as feridas dele, né? Então, ambos morreram. A Bíblia diz que o rico foi para a sepultura e que Lázaro, vieram os anjos de Deus e o levaram para o paraíso, né? Para o céu. Aleluia. E ali, aquele homem que tinha sido muito rico na terra, ele, de onde ele está, ele vê o Lázaro que está nos braços, né, no seio de Abraão, e pede para que ele venha, permita que ele venha pelo menos tocar com o dedo a ponta da língua dele, que ele não aguenta mais aquele tormento. E ali o pai Abraão lhe diz: lembra-te de que em tua vida recebestes os teus bens e Lázaro de igual modo os males? Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá para nós. E ele tornou a insistir, né? Rogo-te que eu mandes à casa de meu pai. Tenho 5 irmãos para lhes dar testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E ali o Senhor fala: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Hoje é a igreja, né? Que está falando a palavra de Deus, né? Ele responde: não, pai Abraão. Mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. Vejam que Lázaro, ele não participou desta conversa, né? Nem sequer viu, porque no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Tem até um hino, né? Olha bem, gente. E é abominação ao Senhor invocar os mortos. Está escrito na palavra, né?
E a Bíblia diz que o Senhor Jesus enxugará de nossos olhos toda a lágrima derramada. Aleluia! Deus ama a todos incondicionalmente. Porém, será salvo apenas quem crê no Filho unigênito de Deus. Imediatamente, a pessoa é selada com o Espírito Santo. E a decisão tem que ser enquanto estiver aqui na terra. A palavra do Senhor nos diz que após a morte segue-se o juízo, ou seja, já é ato julgado, já está julgado, vida eterna com Deus ou vida eterna sem Deus. E a palavra continua falando, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha o que é que diz a palavra. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, que seja anátema. É maldito, né? Quem disser que esse evangelho, a palavra de Deus, está errada, está incompleta, e trouxer outro evangelho, não há outro. Não há outro fundamento. O fundamento é Jesus Cristo. Foi Ele quem deixou a sua palavra, está contida aqui nas Escrituras Sagradas. Eu te pergunto, o mundo está caminhando para melhor ou para pior? Com certeza está caminhando para pior. Crises políticas, inflação, tragédias naturais, guerras. Qual é a consequência da guerra? Fome, peste, viúvas, órfãos, não é verdade? Já aconteceram mundialmente 2 grandes guerras e mundialmente uma pandemia, que foi o Covid, né? No decorrer dos séculos já tiveram muitas guerras, muitas pestes, né? Muito terremoto, muito vulcão, erupções vulcânicas, mas nos últimos dias está cada vez mais aumentando, certo? Tsunamis, né? É um terrível que aconteceu ali, foi na Indonésia, né? O Japão também teve um terrível, mas foi lá, não foi nas nações, aconteceu em nações isoladas, né? Depravação, valores morais sendo questionados, querem a todo custo a aprovação do aborto, tráfico de drogas, homicídios, avanço da ciência. O avanço da ciência, gente, está predito na palavra do Senhor. A internet, a inteligência artificial, problemas ecológicos. Eu vou ler aqui o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3. Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Veja bem, viu? Se o seu filho ou você mesmo, você foi ensinado, mas não se decide pelo Senhor, você não está alicerçado na rocha que é Cristo, tu poderás ceder aos prazeres, né, das obras da carne, né, e aos costumes e doutrina do homem para te corromper. A palavra do Senhor diz que as más companhias corrompem os bons costumes. O fim dos tempos está próximo, sim. A palavra do Senhor assim diz. Jesus Cristo também mandou que se arrependessem. É chegado o reino de Deus.
Por isto, a importância de lermos as Sagradas Escrituras. Nela não tem arranjos, é sim, sim, não, não. Geralmente pergunto às pessoas, você já leu a Bíblia? Não. Eu leio, é muito difícil. Cada um tem um entendimento. Não, não é desse jeito. Você precisa ler. O Espírito Santo só vai te ensinar e te lembrar se você ler, né? E você ter assiduidade, você se congregar, você participar de reuniões de pessoas que conhecem, que já estudaram um pouco mais do que você, que vão contar suas experiências, os testemunhos e te responder mostrando o que está escrito na palavra. Não existe o questionamento será. A palavra do Senhor não diz assim, será? Não tem meio termo, não. É tanto que Jesus Cristo lá no Apocalipse, ele diz para a igreja de Laodiceia, tu não és quente nem frio, tu és morno, eu vou vomitar-te da minha boca. Pronto, não existe coluna do meio, não. Ou é sim ou é não. Vejamos o que está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas, né? E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, falando acerca dos últimos dias. Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo escrevendo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em invejas. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O que Deus diz sim, o mundo diz não. Devemos andar com Deus segundo as Escrituras e não segundo o mundo. Jesus Cristo disse, quando vier o Filho do Homem, falando acerca dele mesmo, porventura achará fé na terra? E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe o que é fé? A palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a prova das coisas que se não veem. Se você quer ver para poder crer, isto não é fé. E esta fé não agrada a Deus, porque é uma fé morta. E Jesus Cristo continua falando, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele passou 40 dias aqui ainda na terra, agora apenas com os seus discípulos, com as pessoas que acreditavam nele. Quando ele voltou para o Pai, as testemunhas foram em torno de cerca de 500 pessoas. E Jesus os abençoou, mandou que pregasse o evangelho, mas ficassem em Jerusalém aguardando
a promessa do Pai, que era justamente a vinda do Espírito Santo, e que eles anunciassem o evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E assim a palavra do Senhor chegou até nós. 10 dias depois que Jesus havia voltado para o Pai, os discípulos estavam reunidos ali no cenáculo, todos orando, todos os discípulos, todos aqueles que acreditavam nele. E ali, de repente, era exatamente o final da festa do Pentecostes, que é 50 dias após a colheita, né? Tem a festa das primícias, né? Que exatamente é a primeira colheita, né? Que eles colhem. E o final ali, então, o Pentecostes, 50 dias depois da festa das primícias, né? Das colheitas, né? De tudo que eles plantaram. Eles estavam ali reunidos, foi quando veio ouvir um barulho muito grande, um vento, e vieram línguas como que de fogo e ficaram em cima da cabeça de todos os discípulos que ali estavam. E a Bíblia diz que eles falavam, cada um na língua daquelas pessoas, tinham várias nações ali, judeus piedosos ali, de vários cantos, né? Porque eles vieram para a festa do Pentecostes, tinham de várias nações ali, de 15 a 17 nações, e eles, ouvindo aquele barulho, grande barulho, se aproximaram, e cada um ouvia aqueles discípulos que eram homens galileus, pessoas simples. Eles não conheciam as línguas das outras nações, mas pela ação do Espírito Santo, houve uma variedade de línguas estranhas, e ali eles começaram a falar, e todos os ouviam falar, cada um na sua língua, a língua da sua nação. Muitos ficaram maravilhados, e muitos chegaram ao ponto de dizer, eles estão embriagados. Foi quando o apóstolo Pedro se levantou, e ele disse assim, ele falou a palavra que o profeta falou, profetizou, avisando que nos últimos dias, foi em 725 anos antes de Cristo, ele avisou que nos últimos dias o Senhor ia derramar do seu Espírito. Então, o apóstolo Pedro diz assim, que o profeta Joel falou, né? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E eles ali ficaram pesarosos, constrangidos, né? Afligidos, e eles muito assim se compungiram, né? Como diz a palavra, em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluia! Aqui deu-se o início da igreja, aleluia! A nação eleita, povo escolhido, constituído de povos de todas as línguas, raça, tribo, nação, todos comprados, cuja dívida foi paga a Deus, cujo dono é Jesus Cristo. Ele nos reconciliou com Deus, dando a sua vida, dando a vida dele por todo aquele que nele crê. Aleluia, aleluia. Antes de Jesus Cristo, né, morrer, ele falou que muitos viriam se identificando como sendo o Cristo.
Esses tais são o anticristo. É todo aquele que é anti, que rejeita Jesus Cristo. Ele disse, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, mas a gente não é enganado não, porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida e ele nos mostra, ele nos revela aquela pessoa que é falsa. Por quê? Porque a palavra, olha o que é que ele disse, aleluia, porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, todo olho o verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Assim como o relâmpago se mostra do ocidente para o oriente, foi Jesus Cristo que falou, será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá, não é só um bairro, uma nação, não. Todos verão a volta do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, Jesus Cristo, para se salvarem. A igreja não vai estar aqui mais não, viu? Olha só, por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Por quê? Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Pedro diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E por último, vou falar o que o Senhor Jesus Cristo revelou no Apocalipse. O Apocalipse existe sim. É revelação do Senhor para mostrar as coisas que fala acerca das coisas que aconteceram, que estavam acontecendo naquele tempo e as coisas que iriam acontecer justamente nos últimos dias, o final de todas as coisas. Aleluia! Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o apóstolo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Foi o que ele disse aqui, olha, porque o tempo está próximo. Fui lá para o final do Apocalipse, capítulo 20, e vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, não é de estatura não, gente, pessoas ricas e pobres, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo que você faz, tudo que você fala, está sendo registrado nos livros. Não vai ter como você dizer não falei. A gente já vê hoje as câmeras, né, de filmagem por todo canto. Acidente, homicídio, roubo, tal, qualquer coisa
que a pessoa fizer, fica gravado. Não tem como a pessoa dizer que não fez, que não é ele, porque está ali. Deus já falou que estava registrado nos livros. E deu o mar os mortos que neles havia. Todas as pessoas que morreram estão lá, onde não foram localizadas, ficaram lá. Todos vão, o mar vai dar conta, né? A morte e o inferno, tá vendo que o inferno existe? Deram os mortos que neles havia. Quem tem a chave da morte, a chave do inferno, é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém, nem o diabo manda no inferno. Quem manda é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem as chaves, está nas mãos dele. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O teu nome já está escrito no livro da vida? Eu venho falando aqui. Para o teu nome estar escrito no livro da vida, é necessário você se arrepender, você reconhecer que pecou, você pedir perdão a Deus e você dizer: eu creio que o Senhor enviou Jesus Cristo para me lavar, me purificar, me perdoar e me selar com o teu Espírito Santo. E um dia o Senhor voltará para me buscar, para que onde o Senhor estiver, nós estejamos também. Aleluia. Glórias a Deus. Honras e glórias para o teu nome, meu Pai. Eu só tenho a te agradecer por este momento. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter assistido esses vídeos. Esse último ficou longo, mas é assim mesmo. Eu não quis dividir em dois, tá? Deus te abençoe. Muito obrigada, muito obrigada.